Bem-vindos à terceira temporada de Conversas com o CEO da Sustentabilidade. São entrevistas com líderes na economia, nas empresas e na academia, no quadro do Conselho Estratégico do Negócios Sustentabilidade 2030, que é um projeto lançado pelo Jornal de Negócios em 2020 e que tem como referência os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e, em termos gerais, as crescentes preocupações dos cidadãos com as questões ambientais, sociais e de governação das empresas. Eu sou Helena Garrido e hoje vou falar com Rafael Campos Pereira, vice-presidente executivo da Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal, um setor com mais de 20 mil empresas, a esmagadora maioria micro ou pequenas empresas, emprega mais de 250 mil pessoas, estando fundamentalmente situado no norte e centro do país e um setor igualmente marcado pela exportação. Rafael Campos Pereira é advogado e está muito ligado ao setor industrial através do associativismo, é também vice-presidente da direção e do Conselho Geral da Confederação Empresarial de Portugal e integra igualmente como membro de órgãos sociais de diversas empresas e associações. Escreveu ainda 2 livros de crónicas de viagens, Viagens Sem Julgamentos, em 2019, e Olhares no Mundo. Muito obrigada por ter aceitado este nosso convite, Rafael. Eu é que agradeço. Tem uma longa carreira neste mundo empresarial, o que lhe dá uma posição privilegiada do ponto de vista da observação deste setor. O que tem como marca mais positiva deste seu ponto de observação? Este setor que eu, de algum modo, sou o porta-voz, é um setor de grande dimensão, com muitas empresas, com muito valor acrescentado e que durante muito tempo estava praticamente ensanduichado pela notoriedade de outros setores, de outras áreas de atividade. E, portanto, o grande desafio que aconteceu nos últimos anos e que me tem dado um gozo especial foi pôr o setor mais importante da economia portuguesa no lugar devido em termos de atenção mediática, em termos de acompanhamento por parte da administração pública e do poder político e até conhecimento da sociedade civil em geral. E, portanto, nós, de facto, temos feito um percurso muito interessante no sentido de ajudar as empresas do setor a posicionarem-se melhor e nesse sentido, acho que temos assistido a uma evolução muito significativa. Não só conseguimos que o setor tivesse a atenção que merece, como galvanizamos as empresas para serem cada vez melhores. E, portanto, o que é que o levou a interessar-se por este setor? Foi um acaso? Às vezes na nossa vida as coisas acontecem muito por acaso. Foi completamente por acaso. Eu, inicialmente, a minha ideia era apenas ser advogado. Fui advogado. Aliás, ainda hoje tenho uma sociedade de advogados. E liguei-me ao associativismo numa primeira fase como jurista e como advogado, nomeadamente desta associação, a que a partir de certa altura, onde no início deste século assumi a responsabilidade de diretor-geral e mais tarde de vice-presidente executivo. E, portanto, posso dizer que foi por acaso. Mas a partir do momento em que fui tendo mais responsabilidades no setor e em outras entidades que estão envolvidas neste setor, como o Centro Tecnológico, o Centro de Formação, a Certif, que é é uma associação de certificação e da qual sou presidente e que também foi fundada por esta associação e, portanto, uma série de entidades muito desafiantes, estimulantes e todas a contribuir exatamente para aumentarem o valor acrescentado destas empresas, permitirem que elas pudessem definir estratégias assentes na sofisticação, na diferenciação e deixar de competir com base em preços mais baixos, em critérios menos sofisticados no âmbito dos mercados. E está a observar essa subida na cadeia de valor?
Claramente, sem qualquer dúvida, e por isso é que eu digo que foi muito interessante ter observado isto, não só a duplicação do volume de exportações em pouco mais de 10 anos, passámos a ter mais do que duplicação, até, tendo em conta, na altura, na sequência da crise subprime, o setor exportou pouco mais de 8 mil milhões de euros e no ano passado exportou 24 mil milhões de euros. Portanto, aí até podemos dizer que triplicou, mas isso foi também, estamos a comparar com o pior ano de sempre e em circunstâncias muito especiais. E, portanto, e como é que se conseguiram esses resultados? Com empresas cada vez mais com mais valor acrescentado, com empresas que apostaram na inovação, empresas que apostaram na propriedade industrial, empresas que se certificaram, empresas que procuraram dar melhores condições de trabalho aos seus trabalhadores, empresas que apostaram no cumprimento das normas de proteção ambiental, na diminuição dos acidentes de trabalho. Portanto, tudo isto junto, de facto, contribuiu para que empresas que não eram capazes de competir nos mercados mais exigentes passassem a sê-lo. Essas são as vantagens. E o que é que identifica ainda como desvantagens ou desafios deste setor? Como desvantagem, eu aponto claramente a questão da dimensão ainda de muitas empresas e a dificuldade que temos, apesar de também estarmos a fazer algum esforço nesse sentido, de permitir que as empresas se organizem no sentido de ganhar maior dimensão. Que queiram que haja mais microempresas a quererem ser pequenas, mais pequenas a procurarem ser médias, mais médias a passarem para uma escala superior e serem grandes, e algumas grandes passarem a ser globais, como já temos algumas em Portugal, de capital português, e nossos associados, como a Simoldes, a Colep, a Martifer e outras, não quero falar, não quero dizer, teria de enumerar ainda um conjunto de outras, mas há algumas marcas também significativas que temos. E, portanto, esse é um grande desafio, é ganhar em dimensão. É ganhar em o maior. dimensão. Ganhar em dimensão. Pensa é que ganhar dimensão é um problema que nos persegue em vários setores, não é? Exatamente. Porquê que pensa que as empresas não conseguem ganhar? Estas empresas, imagino que boa parte delas são familiares. Sim, muitas delas são familiares, micros. mas não é só pelo facto de serem familiares. A grande maioria das grandes empresas alemãs, por exemplo, no nosso setor, também têm origem familiar. É verdade. E agora, são pequenas empresas, as alemãs, mas muito competitivas. Sim, mas não é? muitas delas começam por ser pequenas e, entretanto, passaram a ser gigantescas. A Bosch, as torneiras Groh, que agora por acaso não é alemã, mas muitas empresas, Kirchhoff, muitas do nosso setor, que são empresas de base familiar. Agora, eu muitas vezes comparo com a Suécia, que é um país de dimensão semelhante a Portugal em termos de população. Aliás, eles têm menos 1 milhão de pessoas do que nós. Se começarmos aqui os dois a lembrarmos e a bater bolas dizendo nomes de multinacionais suecas, nós chegamos facilmente às 100. Que nós todos conhecemos, as Securitas, as Volvos, as fraldas Monolica, o IKEA, o Atlas Copco, quer dizer, há tantas empresas que todos conhecemos. Se começarmos a pensar em empresas portuguesas conhecidas à escala mundial, nós não temos. Temos uma outra minimamente, a Renova tem alguma, mas não estamos a falar, nem na Renova, nem sequer a Navigator têm essa dimensão, não é? E porquê que pensa que isso acontece? É um problema diagnosticado há tanto tempo, não conseguimos ganhar a dimensão que as empresas ganham dimensão. Não conseguimos ganhar a dimensão por vários motivos. Em primeiro lugar, porque não há estímulos minimamente, nem incentivos do ponto de vista fiscal, legislação, etc. Mas em países como a Suécia existem? Sim, mas não é só essa a questão. Esse, neste momento, é uma das razões, mas nitidamente tem a ver com o individualismo português. Porque se procurarmos conhecer a história, quantas fusões se verificaram nos últimos 100 anos? Significativas. E não estou a falar naquelas que foram por força do 25 de Abril, como por exemplo as empresas de energia que se converteram na EDP para ser nacionalizada. Mas foi preciso uma revolução. Exatamente, mas o objetivo na altura também não era que ganhassem escala, era nacionalizá-las, como também a Rodoviária Nacional, etc. De resto, nós temos que ir a mais de 100 anos, quando a então CUF portuense, que agora é Superboc, fez a fusão de várias cervejeiras, depois a RAR mais tarde com as empresas de refinação do açúcar,
e mais tarde assume ao Compal e creio que a Leia. E portanto não estamos, e tudo dimensões incomensuravelmente mais pequenas do que na Suécia ou na Alemanha, onde as fusões... Mas considera que é o individualismo a principal explicação? Considero que são características portuguesas, mas não só da parte dos empresários, como também nunca houve estímulos de forma nenhuma por parte dos sucessivos governos e do poder político no sentido de promover marcas fortes portuguesas, de promover houve algumas tentativas, definidas. Porque uma marca, o Soutor deve saber isso até melhor que eu, não é? Uma marca é muito difícil. Eu lembro de se ter tentado criar uma marca para os vidros ali da Marinha Grande. Também me lembro. E aquilo acabou por ser um fracasso, não é? Foi um fracasso porque as coisas nunca surgem de onde devem, que é a partir do mercado, e depois estimuladas. E portanto, esses processos não devem ser impostos de cima para baixo, que foi o que aconteceu um pouco nesse processo que está a referir. O que me parece é que tem havido também muita indefinição naquilo que são as apostas, e os sucessivos governos, às vezes mudava o governo, mas não mudava sequer, nem era mudança de partido, nem era mudança de ciclo, mas bastava mudar o ministro e já deixava de se apostar na marca Portugal e passava a apostar-se noutras marcas mais âncora e emblemáticas. E, portanto, não existe persistência, não é? Não existe persistência, não existe estratégia do país nesse sentido. Mas e há assim alguma medida que identifique como aquela medida que podia fazer a diferença com o efeito tipo 20-80? Eu acho que estímulos fiscais são importantíssimos. Mas que tipo de estímulos fiscais? Os empresários estão sempre a pedir menos impostos, já. Não, as pessoas já nem ouvem, já sabem que é isso que vão pedir. Não estou a pedir menos impostos. Estou a pedir estímulos do ponto de vista fiscal. Todo o processo de fusão que tem custos fiscais podem ser reduzidos. Para além de que uma outra questão que me parece importante é a capitalização das empresas, que em muitos setores, por acaso não é o caso do meu, é deficiente, é frágil, e haver também estímulos à capitalização da empresa, coisa que neste momento... Mas ainda não existe? Ainda não existe? Tem-se trabalhado muito nesse sentido, para aumentar, incentivar a autonomia financeira. Sim, mas tem havido uma evolução muito, muito lenta. Por exemplo, fazer com que os suprimentos funcionem Fazer, por exemplo, que a entrada de capital próprios e capitais próprios tenham um tratamento melhor do que empréstimos bancários. E o que não acontece neste implícito, momento. Ainda não acontece. Mas já se fez algum trabalho nesse domínio? Tem sido feito algum trabalho e desde há algum tempo. Ou seja, que exista... Desde o governo de Passos Coelho, o governo de António Costa, e agora tenho esperança que neste governo também seja feito algum trabalho nesse sentido. Mas o reforço é transformar isso em custos financeiros e imputar uma taxa de juros que seja a capitalização para reduzir a carga fiscal, é isso, a carga do IRC. Exatamente. E há assim alguma outra medida que considera que podia fazer? Para promover a dimensão das empresas. Tem que haver das fusões, tem que haver incentivos do poder político com uma estratégia definida. A ICEP e a APMEI podem ser importantes, as associações, e no nosso caso nós temos feito e temos procurado contribuir nesse sentido, com seminários, com ações de formação, com sensibilização das empresas, que é um processo que vai dar frutos seguramente, mas que demora o seu tempo. A formação dos empresários é um problema nesse setor? Ou seja, são empresários com uma formação reduzida? A formação dos empresários é um problema, já foi maior seguramente, da economia portuguesa. E, portanto, tal como a formação de alguns segmentos ainda da força de trabalho, digamos assim. Mas temos noção de que os empresários, em média, têm níveis de formação inferiores aos trabalhadores em média. E, portanto, neste setor?
Não, estou a falar na economia portuguesa em geral. Ok. Na economia. Este setor não andará muito longe disso. Agora, nós temos demonstração de um conjunto muito grande de ações de formação. Formação à ação, formação específica para empresários, a academia do empresário, academia de internacionalização, que também o temos no nosso setor, e em que as ações que temos promovido, algumas diretamente, outras em conjunto com o Sem Fim, que é o nosso centro protocolar, em parceria com o Instituto do Emprego, essas iniciativas que nós temos promovido têm tido grande adesão por parte das empresas, e não só têm adesão, como também têm sido avaliadas e avaliado o seu impacto na evolução das empresas. E os próprios empresários que têm estado envolvidos nas ações têm a noção de que nós fazemos essa medição e essa avaliação no final de cada ação, que as empresas cujos gestores e empreendedores passam por esse tipo de ações têm depois emprego mais qualificado, crescem mais em termos de exportações, volume de emprego, valor acrescentado. Medimos as empresas antes das ações, depois das ações e depois um período a seguir às ações. E a evolução é sempre muito positiva. E, portanto, nós estamos, e isso também é um passo que promove exatamente, estimula os nossos empresários a... E eles têm aderido com grande entusiasmo e de forma crescente. Nos trabalhadores, há falta de mão de obra neste setor? Imagino que seja um setor que exija mão de obra relativamente qualificada, pode não ser licenciada, mas... Sim, nós precisamos de mão de obra qualificada e também mão de obra menos qualificada, e temos falta em ambos os casos. Muitas vezes é simples dizer, mas paguem mais. E nós temos feito esse percurso. Mas eu posso dizer que na altura em que a guerra da Ucrânia, a agressão russa à Ucrânia tinha acabado de acontecer, em que o preço das matérias-primas estava a disparar, em que o preço da energia elétrica tinha triplicado ou quadriplicado, o preço do gás natural tinha decuplicado, e eu perguntava às empresas com as quais falo frequentemente, muitas qual é a sua maior preocupação no presente e nos próximos tempos. 9 em cada 10 diziam-me que era a falta de recursos humanos. E, portanto, esse é um problema que as empresas continuam a estar a ter isso ainda. E, portanto, obviamente que os salários têm aumentado por todas as razões. Não só pelas boas, como também pelas mais egoístas por parte das empresas, porque senão não têm trabalhadores. Mas tem a ideia do salário médio? É bastante acima do mínimo? O salário médio é... Nos últimos anos, com a evolução muito grande do salário mínimo nacional, tem havido também uma aproximação do salário mínimo ao salário médio. E, portanto, não temos conseguido aumentar os salários de uma forma geral ao mesmo ritmo e na mesma percentagem que tem sido aumentado o salário mínimo nacional. Aliás, esse é um dos problemas que também temos, de algum achatamento nas grelhas salariais das empresas. Há alguma diluição do salário médio, ou alguma erosão do salário médio, exatamente por causa disso. Para conseguir acomodar a subida do mínimo. O salário médio é claramente superior ao salário mínimo, que agora está nos 820, e o salário médio é bastante superior aos 1.000 euros. E, portanto, temos essa noção, mas temos também a preocupação de continuar a aumentar os salários médios. Isso não depende da contratação coletiva, tem que ser, não depende só da contratação coletiva, tem também que contar com um esforço grande por parte das empresas. E isso acontece muito, até no sentido das empresas tornarem-se mais atrativas para os trabalhadores. Obviamente que eu acho que temos feito esse percurso de aumentar os salários, e por isso mesmo é que também me parece importante, vai-me dizer que já estão outra vez a falar na redução de impostos, mas é muito importante que se reduza a carga fiscal nos impostos sobre o rendimento, e antes de ir ao IRC, no IRS, para que os trabalhadores se possam sentir mais estimulados e para que possamos dizer que o Estado português também está a cumprir o seu papel nessa obrigação de aumentarmos os salários em Portugal. Porque aumentar o salário mínimo por decreto para o Estado português é mais simples, porque quem paga toda a fatura são as empresas. Agora, permitir que os salários reais líquidos sejam aumentados de forma efetiva e que nos aproxime de outros países europeus, aí tem que ser feito um esforço de gestão por parte do próprio Estado português. Na prática é fazer com que o custo
do trabalhador se aproxime mais do salário que ele leva para casa. E porque também há uma outra questão, que muitas vezes dizem, mas a carga fiscal em Portugal não difere muito. Não Exato. difere se tivermos a Alemanha e a França em consideração. Mas se formos comparar com os países que devíamos ser comparados, países bálticos, Eslovénia, Eslováquia, República Checa, Polónia, etc., todos esses têm impostos sobre rendimento inferiores. E, portanto, mas também têm serviços públicos piores, não é? Tem um Estado social pior. Não sei se os bálticos têm um Estado social pior, mas naturalmente que nós temos um Estado social mais, apesar da contradição e do aparente paradoxo, temos um Estado social mais antigo que os países que eram de leste. Parece um paradoxo, mas não é. E, portanto, mais consolidado. E vamos lá ver. O Estado Social e essa questão tem sido falada por causa do facto do PIB per capita na Roménia ter ultrapassado Portugal. Eu não estou a falar só no PIB per capita, estou a falar nos salários reais e nos salários médios. E estou a falar na carga fiscal. O PIB per capita da Roménia ultrapassou o português e acho que a maioria das pessoas, para já, ainda prefere viver em Portugal do que na Roménia. Mas é para já, porque depois também há custos que em Portugal não têm sido controlados, de habitação, etc., e têm sido atacados sempre da pior forma. Pelo menos nos últimos 8 anos, a tendência foi sempre a mesma de resolver as questões de cima para baixo com grande pendor estatizante e centralista e manifestamente não conseguimos resolver nenhum dos problemas que estavam e que asfixiam a sociedade portuguesa. Portanto, independentemente de eu preferir viver em Portugal e qualquer um de nós em Portugal que na Roménia, em alguns dos outros países as coisas já não são bem assim. E nomeadamente a Polónia. A Polónia, onde algumas das empresas de referência são de capital português, o Millennium, a Motas, Jerónimo Martins, a Colep, do meu setor, do setor metalúrgico e metalomecânico. Portanto, há lá muitas empresas portuguesas e, de facto, onde, ao contrário do que se diz e do que houve uma altura em que se pretendeu passar essa imagem, a formação não é melhor do que a dada aos trabalhadores portugueses, mas eles estão a ultrapassar-nos em muitos indicadores. Aliás, esse é um ponto importante que também é dos mitos que às vezes diz-se, e houve uma altura em que se dizia, não, mas eles estão a ultrapassar-nos todos. Agora é esse o argumento do PIB per capita da Roménia, que o Estado Social é de qualidade inferior. Inferior, exatamente. Sim, mas também mas antes disso, antes deste argumento, havia um outro argumento altamente falacioso, que era, não, mas por causa da formação que nos antigos países socialistas estava aos seus trabalhadores. Então eu pergunto, porque é que quando eles eram socialistas aquilo não funcionava? E pergunto também, porque é que isso funcionou na Estónia, na Letónia, na Lituânia, em todos os que abriram o mercado e que se abriram ao mercado e que entraram na Europa e que conseguiram eliminar substancialmente a corrupção, ou pelo menos fazer diminuir a corrupção, e não aconteceu na Rússia, na Ucrânia, na Geórgia, na Arménia, no Azerbaijão e em todos os restantes, na Moldávia e nos outros países da Ásia Central que pertenciam à União Soviética. A formação era a mesma, claro. Só que, pura e simplesmente, continuaram com os mesmos índices de corrupção, continuaram com o mercado fechado, continuaram com políticas estatizantes e não aderiram à Europa. E, portanto, é exatamente isso. Não é por causa da formação dos antigos países socialistas ou países de leste. Mas a carga fiscal é a principal explicação para não, de todo. Nossa carga fiscal. Não, de todo. Não, agora, eu estou a falar a explicação do crescimento destes países. A explicação é mercado livre, a explicação é menos Estado, mais mercado, mais sociedade civil e mais Europa. Mas esse mercado livre, em que é que falha aqui em Portugal? Em que é que falha? Aqui em Portugal temos muitos vícios que, por exemplo, esses países do antigo Bloco Socialista não tiveram tempo de ganhar. Temos empresas de regime, temos incentivos mal concebidos e mal estruturados. Que empresas de regime? Tivemos durante muito tempo empresas de regime. Mas nos últimos 8 anos tivemos empresas de regime?
Se calhar algumas, também não vou ser agora deselegante, mas também algumas menos. Isso está, mas eu estou a falar, eu estou a falar num percurso, não é? Há empresas que continuam e que há muitas empresas que se encostam mais ao Estado do que outras. Mas não é só isso, como é evidente. Tem uma visão um bocadinho, diria, se calhar realista. Eu sou otimista, sempre. Do que se passa. O que é que, na sua perspectiva, podia ser... Menos Estado e melhor Estado. Por exemplo, vamos lá ver, nós temos feito coisas absolutamente, e então a partir da pandemia as coisas ainda pioraram, porque nós reduzimos o horário de trabalho dos funcionários públicos, aumentámos os custos salariais, aumentámos a despesa pública corrente de forma significativa, 40 mil milhões de euros nos últimos anos, a mais. E portanto, a qualidade do serviço público é absolutamente lamentável neste momento. Há máquinas públicas que não funcionam. E aliás, até hoje vem muito a propósito com a medida recentemente anunciada que nas finanças, nomeadamente, e noutras repartições públicas, vão passar a ser obrigados a atender o contribuinte. Vamos lá, olha, que coisa extraordinária. Isto não podia ser... Isto é uma evidência. Mas, de facto, os contribuintes e as empresas não conseguem. Mas as empresas têm sentido dificuldade, sempre precisam de interagir com o Estado, têm cada vez mais, sim, grandes dificuldades. Mas a explicação que tem funcionado mal há muito. Aquilo que lhe digo é a carga fiscal é um desses fatores, não é o único, mas a verdade é que temos excesso de Estado. E em termos de regulamentação, não é? Regulamentação. A todos os níveis, exatamente. E temos licenciamentos absolutamente grotescos pela complexidade, pela demora, pela burocracia. Mas estamos a trabalhar no sentido... Não há ninguém, hoje em dia, que não se queixe dos licenciamentos e das autorizações, até o cidadão comum. Sim. Tem-se trabalhado, o cidadão comum sem empresas, não é? Nesse sentido. Tem-se trabalhado alguma coisa para resolver esse problema? Eu, como observador, voltando à sua posição, à primeira pergunta que me fez, na minha posição de observador da sociedade, da economia, eu não sei se tem havido algum esforço nesse sentido, mas aquilo que sei é que tem piorado. Este setor do metal, para simplificar, Metal Portugal, exatamente, como nós costumamos designar. Metal Portugal, exato. Tem na descarbonização um dos seus desafios. Como é que está o setor nesta área? Vamos lá ver, o setor... Tem acompanhado esses indicadores, há levantamentos de indicadores? O setor metalúrgico e metalomecânico é um setor muito heterogéneo e tem... Exatamente. Alguns dos subsetores são já altamente descarbonizados e por natureza são menos... Agora, temos feito Por exemplo, altamente descarbonizados. Empresas de corte, por exemplo, algumas empresas que produzem... As máquinas são elétricas. Exatamente, e portanto estamos a falar de... Agora, uma empresa de fundição, ou uma empresa de tratamentos de superfície, de galvanização, etc. Essas necessariamente têm consumo energético superior e, portanto, algumas delas têm a presença de combustíveis fósseis de uma forma geral, mas mesmo essas estão a fazer uma evolução no sentido de se eletrificarem, de poderem ter mais eficiência energética, serem menos carbonizadas, implementar-se mais modelos de economia circular e, portanto, têm feito um esforço grande nesse sentido. Nós também estamos a aproveitar o PRR para, em conjunto com o nosso centro tecnológico, promover um conjunto de iniciativas que visam exatamente contribuir para a descarbonização de algumas das nossas empresas em geral. E, portanto, estamos a dar passos importantes, há um acompanhamento crescente por parte do centro tecnológico às empresas e depois também há um efeito multiplicador e arrastador até de algumas empresas de maior dimensão. Exatamente, é isso que vai acontecer, não é? Ou já está a acontecer. As grandes empresas, como têm de fazer um conjunto de reportes por exigência da regulamentação europeia, já estão a contagiar também as pequenas e médias empresas? Sim, naquilo que é positivo e naquilo que é negativo, não é? Porque em alguns casos a burocracia é brutal, algumas vezes é só
reporte não tem relevância nenhuma e as empresas repercutem enfim, por exemplo, estas normas do ESG no imediato são aplicáveis a 82 empresas em Portugal, mas todas elas têm que repercutir. E eu acho muito bem que a exigência seja grande no que diz respeito às questões substantivas. Agora, reportes meramente de burocráticos, há excesso deles, aliás, essa é uma das coisas que o Estado português funciona pessimamente, porque, segundo sei, existem vários diplomas em vigor que obrigam o Estado português a não pedir a uma empresa ou a um cidadão informações que o mesmo já deu a outra instituição do Estado português. Acho que há vários diplomas que estão em vigor e, portanto, às vezes lembram-se... Pois, mas em vez de cumprirem os que estão em vigor, que se encavalitam uns nos outros, às vezes resolve-se criar um novo para nos enganarmos a todos, não é? E, portanto, a verdade é que há um excesso de reporte. Mas este excesso de reporte, a responsabilidade é da Comissão Europeia, claro, e é da regulamentação europeia, sim, não é só Comissão, é Comissão, claro, e Parlamento. Pois, o que eu acho é que há um excesso de reporte em Portugal que é amplificado por uma obsessão incrível que se verificou nos últimos anos de Bruxelas e dos eurocratas que, basicamente, nos últimos tempos mais não têm feito do que justificar a sua existência e os seus postos de trabalho. Porque admito, e os seus lugares e os seus cargos, etc., admito que a situação poderá estar a melhorar e... acho até que, mesmo antes das eleições europeias, os grandes partidos do sistema, digamos assim, Partido Popular Europeu, Partido Socialista Europeu e mesmo os liberais, perceberam que vinha aí um cartão amarelo de voto de protesto também na Europa, exatamente por causa de políticas que têm sido eventualmente mal explicadas, e não é só a questão dos imigrantes que aqui muitas vezes é invocada, ou em França, ou em Itália, ou em Espanha, ou o que é que seja. É exatamente a ameaça. Aliás, eles começaram Bruxelas acordou com os agricultores franceses e belgas. Foram os agricultores franceses e belgas fizeram-nos acordar, porque o caminho estava a ser quase irreversível para o abismo. Mas nós nos últimos anos, creio que 20 anos, o PIB per capita entre Estados Unidos e Europa aumentou. O diferencial aumentou 30%. Ora, lá está, menos regulamentação. E não é que os Estados Unidos e que os reguladores americanos e as entidades inspectivas e as autoridades americanas sejam brandas quando há infrações. Mas o que eu percebo do que está a dizer é que a questão não é da regulação, mas é da má regulação. Ou da má regulamentação. E excesso de regulação, exatamente. Isso tem significado para as empresas que têm de reportar, para as grandes empresas que são fornecedores, custos adicionais? Claramente. As empresas para já não têm, muitas delas isto tem sido avassalador. Não estão preparadas, não têm quadros suficientes, têm que admitir pessoas e, em alguns casos, nas micro, compromete a viabilidade de algumas delas, porque não têm pessoas, têm que subcontratar os serviços, têm que como é que se vai solucionar esse problema? Porque se elas não reportarem, perdem o cliente, não é? Não é só, também estamos a ver, não é só o cliente que exige. Depois também temos a banca também exige, e é o Estado exatamente. Português também, e é a regulação que também tem a ver. E, por exemplo, nós em Portugal ainda não sabemos quem é que vai ser o regulador na questão do ESG, por exemplo. Tudo depende se é a economia ou o ambiente. E, portanto, sempre que o regulador é uma entidade ligada ao ambiente, seja a APEG, a MAOT, seja o que for, as coisas não funcionam. Com a economia, as coisas podem funcionar melhor. E, portanto... E, na sua opinião, deveria ser... Claramente, isto é o regulador devia estar na tutela da economia. Isto é uma situação de economia. Em que entidade? Isso aí, depois, não posso dizer que seja no IAPMEI, porque o IAPMEI já está assoberbado com entidades, já está assoberbado com obrigações e não dá resposta àquelas que tem que dar. E, portanto, eventualmente, eu acho que um regulador nesta matéria, seja no ambiente, seja na economia, teria de ser construído de raiz e, portanto... Mais um regulador. Eventualmente.
Não é mais um regulador. O que existe é que há mais regulação e é preciso dar resposta. Mas provavelmente é melhor encontrar uma solução em que já existe algum. Não estou a ver. E este regulador seria um regulador para a área do ESG? Sim, de tudo aquilo. Qual é a coisa que têm sido as soluções na Europa? Eu não sei. Na Europa também ainda não, isto também está tudo a tatear. Pois. Pensa que pode haver aqui algum retrocesso na sequência das eleições europeias em relação a este tsunami regulatório, Sim, como aliás tem completamente. sido identificado e classificado por muitas claramente pessoas. Tem que haver pelo menos tem que haver uma redução do frenesim. Isso sem dúvida nenhuma. Isso não sacrifica os objetivos não acho de neutralidade carbónica? Não, de forma nenhuma, até porque em alguns casos é preciso ainda estudar melhor algumas das questões e algumas das matérias. E é preciso ver as alternativas e é preciso ver aquilo que se estava a passar. Têm sido tomadas algumas decisões de forma emocional. Por exemplo, o encerramento das centrais nucleares na Alemanha, que havia uma decisão do Estado alemão em apostar na energia nuclear, e porque, entretanto, houve aquela tragédia horrível em Fukushima, no Japão, a chanceler Merkel apareceu de repente, surpreendeu o mundo inteiro dizendo vamos fechar. Isso foi uma decisão claramente emocional que os obrigou, entretanto, a tornar-se ainda mais dependentes da Rússia, embora no gás natural, embora tenhamos descoberto que afinal estavam a pagar um bocadinho mais barato que os outros, e além do mais, foram reabertas centrais a carvão. E portanto, quando estamos a falar em retrocesso, eu pergunto retrocesso de quê? Porque a Alemanha e alguns dos grandes países impõem metas a outros, mas como se vê, quando precisam, eles próprios tomam a iniciativa de fazer ajustamentos, nomeadamente reabrir centrais a carvão, coisa que nós já não conseguimos fazer. Há aqui alguma regulamentação ou regra com efeitos no setor que considera que devia ser moderada, mitigada, reajustada? Eu acho que tem muito a ver com a forma como a regulação, a inspeção, a fiscalização é feita. Eu admito que neste momento a EGaMaot não tenha meios humanos para conseguir, enfim, fiscalizar as empresas, mas vai sempre aos mesmos praticamente, e há uma obsessão pela burocracia e há uma obsessão pela caça à coima. Acontece frequentemente. Portanto, essa é desde logo um ponto que devia ser mais do que alterar as regras. Mais do que alterar as regras. Outra coisa é não poder sancionar empresas que não conseguem cumprir algumas dessas regras, ou porque é impossível o cumprimento das regras, em alguns casos isso acontece, ou porque o Estado português não proporciona os meios para que as regras sejam cumpridas. No caso dos resíduos, por exemplo. Os resíduos, por exemplo, e a questão dos resíduos é uma emblemática, mas não só. A questão dos licenciamentos também é verdadeiramente relevante. Por quê? Porque não conseguem concretizar os projetos? O crescimento de empresas, expansão de empresas. Olha, outro dos motivos que impede as empresas de crescerem. Se querem crescer, às vezes seriam obrigadas a suspender praticamente a sua atividade, porque os licenciamentos demoram e, entretanto, quando estão por licenciar, são fiscalizadas e sancionadas. Porque estão por outras entidades públicas. Exatamente, não falam uns com os outros. Exatamente. Portanto, vivemos num mundo um bocadinho kafkiano, não? É absolutamente kafkiano. Kafkiano. Eu, por acaso, ainda ontem conversava com um amigo meu, porque a dado momento foi desafiado para investir na China, mas já há uns anos largos, e ele é um empresário de referência, um grande empresário, e não do meu setor, e estava a dizer que andou e o que os chineses estavam a mostrar-lhe basicamente o que é que se poderia fazer, e então a dado momento disse, bem, eu tenho aqui 700 trabalhadores, mas aqui consegue-se negociar tudo, eu só pago segurança social relativamente a 100, dos outros 600 para já nesta fase, e portanto isto era para o estimular, e ele a dado momento diz,
Eu disse, não vou investir num país onde as regras são hoje umas e amanhã outras. E eu disse, mas olha que já o fizeste porque... E ele, pois, em Portugal é assim, mas eu aqui nasci, pronto, e já não posso sair de cá. Mas é a instabilidade das regras é outro completamente. E essa problemas. É uma questão, por exemplo, na fiscalidade, não só a redução dos impostos sobre o rendimento, como, muito particularmente, a questão da opacidade, da instabilidade e da imprevisibilidade. São fatores que constrangem muito a atividade empresarial. E mais, muitas empresas, e muitas vezes fala-se no investimento estrangeiro, e há quem se vanglorie de ter captado não sei quantos milhões de investimentos, mas o valor acrescentado de grande parte do investimento estrangeiro em Portugal é reduzido aos salários e pouco mais, e aos negócios que fazem com algumas empresas que subcontratam, porque em termos de impostos praticamente não os pagam. As grandes empresas de capital estrangeiro, muitas delas praticam preços de transferência e o grosso dos impostos pagam noutras paragens. E, portanto, se o IRC baixar, a receita fiscal vai subir, porque vamos estimular mais empresas a pagarem impostos em Portugal. Nós estamos a viver em Portugal também momentos de elevado risco político. Como é que olha para a atual situação de Portugal? Pensa que o Orçamento de Estado vai ser aprovado? Eu aqui tenho que ter uma resposta de responsável, e acho que por um voto se ganha, um voto se perde. A AD ganhou com uma margem pequena, mas ganhou as eleições. O líder do principal partido da oposição teve uma atitude muito responsável no dia das eleições, viabilizou de algum modo este governo, apesar de, depois de tudo que se possa dizer agora das coligações negativas na Assembleia da República, mas a verdade é que viabilizou. Não faz sentido que se tenha viabilizado este governo por alguns meses e não se encontre e não se deixe governar. Enfim, não direi. O que é suposto é que este governo, apesar de ter da sua fragilidade, governe 4 anos. Agora, compreendo que vai ser difícil, sendo certo que o terceiro principal partido é muito imprevisível, diz hoje uma coisa e amanhã provavelmente outra diferente, e portanto há aqui uma incógnita muito grande, mas admito que o próximo orçamento seja viabilizado pelos mesmos motivos que na altura o líder do Partido Socialista entendeu que deveria viabilizar este governo, e acho que isso vai acontecer. É verdade que há fatores que vão ser relevantes, nomeadamente as sondagens, as pressões que dentro dos partidos vão existir para que se apoiam ou não apoiam, para que se avancem ou não avancem, e particularmente isto que estou a falar acontecerá no Partido Socialista, não é? Depende das pressões internas e das sondagens, não é? E como é que olha para este ano? Estamos mesmo a terminar. Como é que olha para este ano? Nós acabámos de ter eleições europeias, introduziram aqui alguns fatores de instabilidade, nomeadamente o país que está em maior instabilidade neste momento é a França. Temos a Europa rodeada de conflitos. Como é que, do seu ponto de observação, vê aquilo que podem ser os desenvolvimentos do resto deste nosso ano? Relativamente a Portugal? Sim, os efeitos que nós poderemos ter. Os efeitos, enfim, eu acho que as eleições europeias em Portugal não causaram grande perturbação, pelo menos não foi muito negativa. Causaram perturbação em alguns segmentos, mas de uma forma geral acho que não contribuíram para maior instabilidade. Agora, nós estamos num espaço europeu que está cercado por guerras, e todos temos a noção
e com os últimos desenvolvimentos e a visita de Putin à Coreia do Norte e algumas afirmações públicas da China, o envolvimento crescente do Irão, isto, de facto, estamos num ambiente de pré-guerra, não é? Ou melhor, de guerra já estamos, mas em que a guerra possa alastrar. E isso é preocupante para Portugal, obviamente. Como é que o setor de que é vice-presidente da associação olha para esta situação? Tem havido alguns impactos? Neste momento tem havido algumas questões no canal de Suez, há algumas das importações por essa via. Exatamente. Há algumas matérias. Nós, essencialmente, exportamos para a Europa Ocidental e, portanto, para os países da União Europeia e para o Reino Unido. E portanto aí nós exportamos e portanto nós aí estamos relativamente confortáveis, até porque aquilo que se chama a globalização mais segmentada está a contribuir para que nós possamos, enfim, ser encarados com mais... Estão a retirar vantagem disso ou não, desta desglobalização ou reajustamento da desglobalização? Eu prefiro chamar a globalização fragmentada ou segmentada porque em termos culturais, afetivos e geográficos. Mas já se nota isso? Nós temos tido... O ano 2023 foi o melhor de sempre. E isso no setor. As exportações foram extraordinárias. E este ano, apesar da instabilidade, a variação homóloga é menos 2%. E, portanto, acho que... Menos 2% em queda? Em queda. Neste momento, mas já teve um bocadinho mais, não é? Portanto, aliás, o crescimento no último mês medido, que foi abril, não, peço desculpa, foi abril, maio, foi maio. Foi significativo, já foi significativo o crescimento. E, portanto, mas isto significa que já identifica que este setor está a retirar vantagens daquilo que prefere chamar segmentação da globalização? Sim, nos últimos anos tem claramente. E este abrandamento e esta queda, como é que explica abrandamento global da economia, será? Abrandamento global da economia, claramente, alguma dificuldade em tomar decisões de investimento, e um dos fatores importantes, e nós produzimos muito para muitas máquinas, equipamentos. E são compra de equipamentos e são investimentos grandes e, portanto, exige maior estabilidade, como também vendemos componentes para a indústria automóvel, como vendemos componentes para a indústria da construção civil e, portanto, enfim, há aqui algumas decisões que têm sido adiadas pelos investidores e nesse sentido pode ter havido aqui algum abrandamento que não está a ser muito significativo. E a perspectiva é que volta a recuperar? A perspectiva para já é que volta a recuperar, mas nós não nos podemos esquecer que 2024 vai ser marcado por eleições norte-americanas em que é muito provável, ou pelo menos muito possível, que Donald Trump reassuma o lugar de presidente dos Estados Unidos e em que também não sabemos como é que a guerra vai continuar. Admitimos que neste momento está ali um impasse, os russos não estão a conseguir passar a Ucrânia, mas eventualmente começa a falar-se cada vez mais da necessidade de intervenção das forças da NATO. Obviamente que isto também nos deve obrigar a refletir. A pandemia levou toda a gente a dizer que agora sim íamos ter autonomia estratégica quando vimos que não tínhamos os remédios, não tínhamos medicamentos, não tínhamos... Nem máscaras. Não tínhamos nada, mas não aprendemos nada, porque de facto não se alterou muito a questão da autonomia estratégica, mas agora começa-se a falar claramente da necessidade de investimento e nós temos falado muito, ainda hoje por acaso participei numa conferência organizada pela CIP e pelo Instituto de Defesa, exatamente nesse sentido, porque é um segmento da economia e onde, por exemplo, o meu setor, o setor metalúrgico e metalomecânico, tem capacidade de dar resposta com grande eficiência, porque tem capacidade instalada que se pode, de algum modo, converter facilmente e, portanto, estamos preparados para trabalhar segmentos da aeronáutica, do aeroespacial, do espaço em geral, mas também do
do automóvel, do ferroviário, e parte dessa capacidade instalada também facilmente se adapta, na área de subcontracting and engineering, se adapta às empresas de defesa. E ainda por cima são postos de trabalho sofisticados, com um valor acrescentado, densidade tecnológica, que podem empregar muita gente e que podem atrair mais pessoas para trabalhar aqui. Portanto, de todas as questões, e mesmo das crises, se consegue aproveitar oportunidades. E pode ser uma oportunidade de negócio para as empresas, mas particularmente é um desafio para os países europeus que podem perder a proteção dos Estados Unidos e que são obrigados a investir cada vez mais na sua própria defesa. Muito obrigada. Há aqui muitos desafios, muitas oportunidades para este setor. Muito obrigada, Rafael Campos Pereira. Tivemos a conversa com o vice-presidente executivo da Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal. Muito obrigada por nos ter ouvido. Obrigado.